Olá você, que podia estar roubando, podia estar matando, podia estar na praia, mas tá aqui, passando frio, tomando neve. E hoje nós vamos visitar Volkswagen! Volkswagen! Autoclandestinos. Pois é, amigos, eu vim parar aqui na Alemanha para visitar a fábrica da Volkswagen, a primeira, onde tudo começou. Essa fábrica que inicialmente foi construída pelos nazistas para o projeto do carro do povo alemão, o Volkswagen. Foi aqui que o Fusca nasceu, foi aqui que ele foi criado, foi daqui que saíram os primeiros Fuscas, para esse projeto do Partido Nacional Socialista, de que você daria todo o seu dinheiro para o partido e o partido te daria uma vida melhor. O Fusca inicialmente era esse projeto bonito, que você comprava uma cartela, comprava uns selos, colava os selos na cartela e no final você poderia trocar essa cartela pelo carro do povo. Só que isso não aconteceu. Os nazistas malandro tomaram o dinheiro dos coitados alemão e usaram a fábrica para construir coisa de guerra. Tanto que foi por isso que a fábrica foi bombardeada, porque era uma fábrica de coisa de guerra. Mas depois de toda essa desgraça, os ingleses tomaram conta da fábrica e nasceu a Volkswagen que nós conhecemos hoje. Foi depois da guerra que o Fusca virou o Fusca que nós conhecemos. Foi aqui também onde foi projetada a Kombi. Foi daqui que saiu a Kombi, aqui que a Kombi foi criada e saíram as primeiras Kombis. Foi aqui também que saiu o Golf. E vocês lembram da Kombi quadrada, minha amada Kombi quadrada, eu sinto tanta falta dela. Minha Kombi quadrada foi produzida nessa fábrica em Wolfsburg, na Alemanha. Porém, quando você vem aqui, você não visita a fábrica, você visita o Autostadt, que é esse espaço do lado da fábrica feito para os visitantes. Um lugar que me decepcionou um pouco por causa de umas coisas esquisitas que não tem nada a ver com carro. Assim, não me entendam mal, o lugar é muito bonito, eles têm um prédio para cada marca. Por exemplo, esse cogumelo é o prédio da Audi, que quando você entra eles te dão uma bola que você põe na parede e assiste um vídeo. Esse prédio preto sem graça é o da Lamborghini, que você entra e assiste um vídeo com um Lamborghini na parede. No prédio da Skoda tem uma mesa de pebolim e um Skoda Citigo. Aliás, para quem não sabe, o Skoda Citigo é um cruzamento do Volkswagen Up com o Belchior. Juntou os dois, deu o Citigo, que é um Up com bigode. O prédio da Porsche era bonito, todo artístico e tal, e tinha 3 carros em exposição. Para ver carro da Porsche, eu vou na concessionária aqui, eu não precisava ir para a Alemanha, né? Mas, deixar de ser chato, eu tive a oportunidade de ver um Bugatti Veyron, um magnânimo Bugatti. Tudo bem que botaram ele nessa cor cromado, num lugar todo espelhado, que você mal consegue ver o carro. Enfim. Parar de ser chato. Eu tive a chance de ver o motor do Veyron. É monstro. Olha o tamanho da criança. Nunca tinha visto um motor maior que o motor do meu Opala, mas tá aí, esse aí ganhou. O W16 do Veyron. No prédio principal tinha esse Golf aqui também, que não é um Golf, é só a frente de um Golf. É até legal ver o carro cortado, ver os detalhes. Mas isso aqui era uma coisa mais artística, tal, não tinha nenhum dado técnico, não tinha nenhuma explicação. Só cortaram os carros porque acharam bonito. Esse povo drogado, eu vou te falar, viu? Mas tinha também o outro prédio, que é o Zeithaus, que é um museu de verdade. É aqui que a gente consegue ver alguma história da Volkswagen. E olha só quem eu encontrei aqui! O último Fusca do mundo! Sim, meus senhores, esse é o último Fusca fabricado no mundo, que foi fabricado no México. Tá aí para vocês, o último Fusca del mundo. Esse ticaninho aqui está aqui em exposição e parece que ele está em exposição permanente aqui. Olha que da hora chegar perto do último Fusca do mundo. E é legal que ele fica aqui do lado de um que é dos primeiros. E aí você pode comparar os dois.
e ver que praticamente não mudou, continua a mesma coisa. Foi legal também ver esse carro que lembra muito nossa antiga Variante, que foram as primeiras tentativas da Volkswagen de fazer um carro maior que o Fusca. Foi curioso ver também esse Golf Cross aqui, e a gente achando que essa moda Cross é novidade. E também gostei de ver esse Golf aqui que eu só tinha visto em revista. Um Golf que a Volks pegou e enfiou um motor W12, 12 cilindros nesse Golf. Tinha esse carro aqui também que confundia um pouco as pessoas, porque você lê Porsche, mas não parece Porsche. Na verdade, esse é um dos primeiros protótipos do Fusca feito por Ferdinand Porsche. Tinha um farol um pouco diferente, a tampa diferente, mas já dá para ver o Fusca se formando ali. Esse foi um dos primeiros projetos. Olha só, a porta era suicida, não tinha vidro traseiro, foi assim que começou o projeto do Fusca. Mas é esquisito que isso não é um museu de Volkswagen. Tem carro de várias marcas. Tem esse Tatra aqui, o pessoal vai confundir, vai achar que é um Fusca com 3 faróis. Tinha esse Corvette, eu achei isso esquisito. Tudo bem, Corvette é bonito, mas o que tem a ver com a Volks, com o museu da Volks? Tinha esse Trabante, o que esse Trabante está fazendo aí? Não tem nada a ver. Mas tudo bem, a gente não pode reclamar. Eu tive a chance de ver, por exemplo, um Countach. Cara, esse carro é fenomenal, fenomenal. Foi o primeiro que eu vi de perto. É fantástico. Mas eu não entendi ainda o que isso está fazendo nesse museu da Volks. Se eles quiserem fazer um museu genérico dentro da Volks, pô, eu queria ver o museu da Volks. Povo estranho. Uma outra atração que vale a pena são as Autotürme, ou sei lá como é que fala esse negócio aí, que são as Car Towers, essas torres dos carros. Que elas são curiosas porque elas funcionam com esse sistema da plataforma que levanta o carro lá em cima e guarda nos buracos. É curioso, e tudo isso é automático. E mais curioso ainda é que o carro sai da fábrica por um túnel e chega aqui, é guardado sem que ninguém ponha a mão. Tudo automático. O alemão, se ele quiser, ele tem a chance de comprar um carro zero na concessionária e vir retirar na fábrica aqui. Só para ter a graça de ver o carro descendo da plataforma ali e entregar para ele. Não ganha nada com isso. É só para fazer graça também. Aqui também não cabe tanto carro assim. O estoque mesmo da fábrica é em outro lugar. Então eles usam essas torres basicamente para isso, para guardar alguns carros para alguns clientes e para aprisionar alguns judeus. Brincadeirinha, não aprisiona judeu nenhum, é que a torre é aberta para visitação. Você tem esse carrinho especial que carrega umas pessoas e leva lá para cima para admirar as torres lá de cima. Que eu, obviamente, não perdi a oportunidade e fui lá ver também. O único problema é que o passeio eles só fazem em alemão e eu não entendo a palavra de alemão. Weiß hält sich auch schon wieder seit 7 Jahren. Ja, seit 2010 Não tô liefern wir entendendo auch nada. Seat mit aus. Das sind immer so 5 bis 10 Auslieferungen am Tag. Und um die Tirando o fato que eu não entendi nada que a mulher falou, ainda assim é legal, você tem essa visão aqui de cima que você consegue ver toda a fábrica. É imensa! Mas de todas as atrações do AutoStat, o que eu achei mais legal mesmo foi essa pista de obstáculos que você pode escolher entre uma Amarok, um Tiguan ou uma Touareg para fazer uma volta. E eu, que não sou besta, fui na Touareg. E aí veio o cara com você, instrutor, dando instrução de como usar os comandos ali do 4x4 e como vencer cada obstáculo. Tem uns que são até mais emocionantes. A inclinação de 35 graus, mano do céu, você jura que o bagulho vai virar e vai tombar na sua cabeça, mas não toma, o cara explica como passar devagar e tal. Foi divertido passar nos obstáculos, ligar o 4x4, usar e sentir isso. Isso eu achei legal. E esse foi o passeio. Se eu gostei, valeu a pena? Claro que valeu a pena, eu vim visitar a Volkswagen! Mas, sei lá, eu achei a coisa tudo muito Nutella, tudo muito moderninho, e eu sou um cara mais raiz, sabe? Eu queria ver mais carro antigo, mais história, e não essas coisas que eles quiseram mostrar. Fora que aqui tudo é caro. Olha aqui essa miniatura de Kombi quadrada, 170 €. Eu queria comprar, mas não tive coragem. Fora que a gente sempre ouviu falar que tem aquela história do SP2 que foi para a Alemanha, eu não vi nada disso. Enfim. Mas é sempre legal esse tipo de passeio porque você aprende bastante.
Como, por exemplo, eu aprendi que tem 2 museus na cidade. E nesse segundo museu, adivinha quem estava lá? Olha só, o famoso SP2 que foi para a Alemanha. Mas só que esse museu vai ficar para o próximo vídeo. Obrigado, tchau.